Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo 11, os movimentos nativistas. A procura do ouro constitui a ansiedade criadora de todos os espíritos, mas, desde o princípio do século, o governo espanhol havia providenciado quanto à organização do Código Mineiro para o Brasil. E desde 1608 a 1617, quando a direção da colônia se achava repartida entre as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, já D. Francisco de Souza guardava o título pomposo de governador e intendente das Minas. O Código Mineiro foi promulgado em 1608 e estabelecia que todos os súditos do rei podiam extrair livremente o ouro, desde que reservassem para a Real Fazenda a quinta parte do produto. Mas somente mais tarde as bandeiras audaciosas iniciadas com a coragem paulista rasgavam os véus espessos do cipoal da Mata Virgem, descobrindo os vastos lençóis de uma infinita riqueza. Muitos quinquênios foram decorridos sem que nada mais se observasse, senão esses movimentos espantosos de correntes migratórias através dos sertões, procurando o ouro da terra desconhecida e encontrando muitas vezes nos seus caminhos a aflição, a angústia e a morte. O próprio Conselho Ultramarino, em Lisboa, expunha mais tarde à autoridade da coroa a necessidade de se reduzir os excessos dessas migrações incessantes para que o próprio reino não se despovoasse. O Conselho Ultramarino foi um órgão criado em Portugal em 1642, durante o reinado de D. João IV. Ele tinha assim atribuição em áreas financeiras e administrativas da África portuguesa, da Índia portuguesa e de todo o ultramar português, incluindo o Brasil. Por essa época, intensificavam-se as emboscadas e a sede de posse turvava todas as consciências. Cidades prestigiosas se levantavam ao longo das estradas desertas e ermas, mas os seus alicerces, a maior parte das vezes, se constituíam com o sangue e com a morte. Em toda a colônia pairavam ameaças de confusão e desordem. A lenda dos tesouros fabulosos guardados no coração das selvas imensas excitavam todos os ânimos e enfraquecia o ascendente da lei em todos os espíritos. Os índios experimentavam amarguradamente a atuação dessas forças contrárias à sua paz, que se concentravam à procura de riqueza da terra. E é com inauditos esforços de perseverança e de paciência que os caridosos jesuítas reúnem as suas aldeias ao norte com doçura fraterna, conquistando todo o Amazonas para a comunidade dos portugueses. A esse tempo, no extremo norte do Maranhão, se convulsiona sob os ímpetos revolucionários de Manuel Beckmann contra a Companhia de Comércio que monopolizou os negócios da importação e da exportação da capitania e contra os jesuítas, cujo espírito de fraternidade se interpunha entre os colonizadores e os índios, no sentido de se manterem estes últimos dentro da liberdade que lhes competia. Manuel Beckmann foi o senhor de engenho e revolucionário português radicado no Brasil. Ele é considerado por alguns autores como um primeiro mártir da independência, muito antes da figura de Tiradentes. Os amotinados prendem todos os elementos do governo e, organizando uma junta com elementos do clero, da nobreza e do povo, consideram extinto o monopólio que providenciam o imediato banimento dos protetores dos indígenas.
Festas extraordinárias assinalam no Maranhão semelhantes feitos, inclusive Te Deums na Catedral de São Luís. Te Deums é um hino de ação de graças e louvor que tem sido utilizado na liturgia cristã. A tradução é: a ti, ó Deus, louvamos. A notícia de tão singulares quanto inesperados episódios provoca as apreensões da corte de Lisboa, que não desconhece as pretensões da França quanto ao Vale do Amazonas, nem ignora o ascendente moral dos franceses sobre os elementos indígenas. A expedição que deverá restaurar a lei da capitania não se faz esperar e a Gomes Freire de Andrade, um estadista notável pelo seu talento militar e político, cabe a direção do movimento restaurador. As providências da contra-revolução no extremo norte são estabelecidas sem dificuldade. Gomes Freire procede com magnanimidade para com os revoltosos, mas sem poder agir com a mesma liberalidade para com Manuel Beckmann, que foi preso e sentenciado à morte. Sua fortuna foi confiscada, mas o grande oficial que comandou a expedição, dentro das tradições da generosidade portuguesa, arrematou todos os bens do infeliz em asta pública, em leilão, doando-os à viúva e aos órfãos do revolucionário. Em 1682, a Bahia se conflagra depois de assassinar o Alcaide Mor, o governador da colônia, Francisco Teles de Menezes, que excitou as antipatias dos habitantes de Salvador. E os últimos anos do século XVII caracterizam as atividades da colônia dentro desse período de transição dos movimentos nativistas. A sede do ouro acompanha o século seguinte, que com mais intensidade ia acender a febre de ambição em todas as cidades. Em 1710, essas lutas se fixam na capitania de Pernambuco, que fazia questão de cultivar o sentimento de sua autonomia desde os tempos da ocupação holandesa, com a qual fez novas aquisições no que se referia aos patrimônios de sua independência. Os brasileiros de Olinda estabelecem a luta com os portugueses de Recife em razão das rivalidades entre as duas cidades pernambucanas, que não se toleravam politicamente. As emboscadas operam ali dolorosas cenas de sangue. Um ano inteiro de choques e sobressaltos assinala o período de Guerra dos Mascates. Porém, antes desses movimentos revolucionários em Pernambuco, os paulistas e os emboabas lutavam na região aurífera dos sertões de Minas Gerais, disputando-se a posse do ouro que incendiava a imaginação do país inteiro. A felonia, a traição ao benfeitor e a traição constituem o código dessas criaturas isoladas nas matas desconhecidas e inóspitas. Por essa mesma época, a França, que sempre custou a se resignar com a influência portuguesa no Brasil, enviou Duclerc para investir o porto do Rio de Janeiro com 1.000 homens de combate. A metrópole portuguesa não podia proteger de imediato a cidade e o governador Francisco de Castro Moraes se deixou levar pela timidez, permitindo o desembarque das forças francesas, as quais foram rechaçadas pela população carioca. Estudantes e populares lutaram contra o invasor. Algumas dezenas de franceses foram barbaramente trucidados. Conservaram-se ali mais de 500 presos e o capitão Duclerc foi assassinado em trágicas circunstâncias. O governo do Rio não providenciou quanto ao processo dos criminosos,
a fim de punir os culpados e definir as responsabilidades pessoais, provocando com isso a reação dos franceses, que voltaram a assediar a maior cidade brasileira. Do Guertoim vem a Baía de Guanabara, acompanhado de quase 5.000 combatentes. O fraco governador foge com quase todos os elementos da população, deixando o rio à mercê do corsário, que se ilustrou sob a proteção de Luís XIV. Depois do saque, que absorve muitos milhões de cruzados da fortuna particular, paga ainda à cidade um fabuloso resgate. Enquanto se desenrolam os últimos acontecimentos, D. João V, o Magnânimo, governava em Portugal, em cujo reinado o Brasil ia espalhar pela Europa os seus fabulosos tesouros. Nunca houve ali um soberano que fizesse tamanho descaso das possibilidades econômicas do povo. O ouro e os diamantes do Brasil iam acender no seu trono as estrelas efêmeras do seu auge e da sua glória. A fortuna amontoada pela ambição e pela cobiça seria espalhada pelas mãos insensatas do rei, imprevidente e incapaz da autoridade de um trono. Dentro do luxo assombroso de sua corte, o convento de Mafra ergue-se ao preço de 120 milhões de cruzados. Mais de 200 milhões seriam para as arcas do Vaticano, dados pelo monarca egoísta que desejava forçar as portas do céu com o ouro iníquo da terra. Em vez de auxiliar a evolução da indústria e da agricultura de sua terra, D. João V levanta igrejas e mosteiros dentro de uma louca prodigalidade, e enquanto todas as cortes da Europa felicitavam o rei perdulário pelo descobrimento dos diamantes na sua afortunada colônia e se celebram o Te Deum em Lisboa, em homenagem ao auspicioso acontecimento, o Brasil todo se povoava de movimentos nativistas, levantando os sentimentos generosos da liberdade e preparando assim, sob a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos. E assim Humberto de Campos termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.